Só esperar começar. Beleza. Então, começando o nosso primeiro encontro do ano, a gente está muito feliz com isso. No ano passado, a gente aconteceu praticamente tudo. O Gisele está projetando aí. Ah, bonitão. Slide. No ano passado, a gente fez praticamente o ano inteiro, né, online, só. Aliás, a gente fez o ano inteiro online. Não lembro se teve algum encontro presencial. E a gente vai continuar assim esse ano, até a gente ter segurança para voltar, né? A nos reunirmos presencialmente. E antes de começar, a gente queria falar um pouquinho de como vai ser esse ano, né? Acho que eu vou deixar a palavra com o Gesiel para falar um pouco sobre isso, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tudo bom? A gente já tem conversado sobre algumas coisas, acho que a maioria aqui já sabe, né? Sobre alguns dos planos desse ano e uma mudança que vai ser muito importante para a gente, que eu já queria comunicar para vocês, é que eu vou deixar a liderança do grupo de Campinas, né? Então, eu estou passando o bastão adiante. Não vou abandonar a eu bom, as razões pelas quais estou fazendo isso, né? Eu gostaria de deixar também aberto para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui, que eu tô com a cabeça já na apresentação. Eu dentro do entendimento de que a nossa missão ela é coletiva, né? Quando a gente quando a gente se engaja numa missão, a gente não se Deus dá muitos companheiros para a gente caminhar junto. E esse foi o caso da BC2 Campinas, desde sempre, né? A gente sempre teve muitos bons amigos e Deus agregou muita gente muito boa, né? Então aqui a gente tem muitos dos nossos amigos do GB e em particular a Marília, que é da coliderança, né? E era da coliderança. Eu percebi como isso vai ser importante para o grupo, né? Como o líder que fica perpetuamente, né? Ele não deixa o grupo crescer, não deixa ninguém ali crescer debaixo da sombra dele, né? É bom abrir espaço, de como é bom abrir espaço, de como é boa alternância, de como isso é saudável para o grupo, né? Eu, assim, realmente percebi isso, percebi como o grupo vem se desenvolvendo de modo tão bacana e tão bom, não suplantar isso não, ficando no poder aí por muitas décadas. Então eu percebi como isso vai ser bom. E eu não vou, uma coisa que é fato eu não vou deixar a missão da BC2 tão cedo, né? É o início da nossa jornada apenas. A gente tem muitas décadas, eu pelo menos tenho muitas décadas de participação nessa missão. Creio que cada um de vocês também. E dentro desse entendimento, então, eu percebi como era importante a gente alternar no nosso grupo, para dar mais mobilidade para o grupo, para dar mais dinâmica para ele, né? Então é isso, gente. Os que são novos que estão chegando agora já pegam essa notícia, né? E quem vai assumir a liderança do grupo é a Marília, essa moça que está falando aí, né? E que tem trabalhado muito já em prol da BC2, em prol da missão. Eu vejo, como eu já comentei com a Má anteriormente, com o pessoal do GB também, uma é um prazer caminhar com a Marília, né? Tendo uma co-líder tão firme, tão disposta, que puxa em muitas coisas, é como se fosse a minha, enquanto eu estive na liderança, foi como o Arão, né, segurando a mão do Moisés para não deixar o Moisés cair a mão lá e, enfim, dá tudo certo. Ela apoiou de tantas formas que é impossível listar aqui, né? E eu vejo o brilho nos olhos dela por essa missão, né? Muitos anos atrás, alguns anos atrás, quando o Marcelo sentou comigo e falou assim: "Ei, Gizi, vamos fazer esse negócio acontecer", ele falou assim: "A única coisa que a gente precisa é de uma pessoa que esteja apaixonada pela coisa". E eu vejo isso na Marília, né? Eu vejo isso como ela tem se disposto cada vez mais de coração para atuar nessa missão. E então a gente conversou, ela com uma topou, né, Mar? Porque a Marília, além disso, semana que vem ela vai casar, né? Então, assumir novas responsabilidades nesse momento poderia ser uma coisa que talvez ela olharia e falaria, não, melhor eu ir uma coisa de cada vez, mas ela topou e assumiu o desafio,
né? Já está, tipo, engajada como líder do grupo. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Má? Eu te agradeço mesmo, aqui diante de todo mundo, pelos anos de trabalho, junto com você como co-líder. E agora eu que passo a ser co-líder da Má, né? Então, a gente também mudou um pouco a estrutura da liderança. Não somente a Marília vai assumir a liderança do grupo, como outras pessoas vão assumir, mais uma outra pessoa vai assumir a co-liderança além de mim, né? E, gente, eu tenho um apego tão grande com o grupo da VC2 de Campinas, né? Que isso faz parte de muito da minha história, né? Enquanto alguém que estava agindo ali localmente, enquanto alguém que sempre esteve atuando nesse sentido. Mas eu entendo que esse é o momento de dar um passinho para trás. Como o Amadeu disse, eu sou a favor da alternância de poder. Eu acho que isso vai ser muito bom, muito importante, e que outras pessoas vão poder crescer enquanto líderes no grupo, com essas lacunas abertas, né? E não tem outro jeito de crescer na liderança de um movimento, de uma associação, enquanto não é dado para você fazer alguma coisa, né? Então, a melhor forma de pilotar aqui, no caso, é dando um barco para você pilotar e um pouco no experimento. Então, tamo junto, pessoal. Deu uma cortada bem doida nesse finalzinho, mas deu para entender. Obrigada, Gesi. Então, é isso, gente. Vou assumir a liderança, mas junto com os co-líderes e o pessoal do GB. GB, para quem não sabe, é o grupo base, que são as pessoas que sempre estão mais a fundo nos estudos com a gente, enfim. É um grupo dentro do grupo, né? E é isso, assim, é muito fácil. Acho que o Gesiel sentiu isso ano passado, que foi bem fácil a liderança, porque a gente tem muitas pessoas engajadas e que amam essa missão, gente que vem desde o começo com a gente, gente que começou a colar no ano passado e agora a gente colando esse ano pela primeira vez. Então, é muito bom receber todo mundo, e é muito bom começar o ano já com um estudo, inclusive, dado pelo Gesiel, né? Talvez aí uma despedida de solteiro do Gesiel no grupo, porque agora ele vai assumir como co-líder, né? Então é isso. Aí, só para falar um pouquinho do que a gente pensou para esse ano, a gente já decidiu qual vai ser o primeiro livro que a gente vai estudar. Então, para quem está chegando agora, além desses estudos como esse, que são estudos mais pontuais, com alguns temas que a gente lida só em um encontro, a gente também gosta de estudar livros inteiros, né? Para a gente realmente poder crescer em conhecimento, e é muito gostoso poder fazer isso, porque para quem tem dificuldade de ler sozinho, ler em grupo é a melhor coisa, porque você é obrigado assim, a ler de 15 em 15 dias, você tem que ter lido aquele capítulo. Isso, a gente cresceu muito nisso no ano passado, né? E o primeiro livro que a gente vai estudar vai ser o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é um livro que foi publicado pela ABC2 no... Que ano que foi, Gizi? Faz um tempinho já, né? Que foi essa série de Ciência Fé Cristã. Foi 2016. 2016, e a gente já está lendo alguns livros dessa série no ano passado. Então, a partir, não da semana, não da próximo encontro, do outro encontro, que vai ser no dia... Depois eu passo o dia para vocês certinho, mas acho que daqui a um mês a gente vai começar a leitura desse livro. 3 semanas, não é? 3 semanas? Deixa eu ver aqui no cronograma. Acho que é por 3 semanas, porque dia 6 vai ter encontro e vai ser dia 13 que vai começar, não é? Não, vai ser no dia 27. Beleza. É isso, vai ser no dia 27 de... Beleza. Beleza, é você que manda agora. Eu confirmei aqui no cronograma que a gente fez junto. No dia 27 de março, então, a gente vai começar a leitura do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva. Gente, esse livro é muito massa. A gente vai... O que ele fala, né? Assim, não vou entrar a fundo no livro, mas só para a gente já sentir o gostinho. Ele é um livro, como o título já diz, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Olha o Gisele projetando ele. O debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Então, um assunto que sempre atrai o pessoal para a ABC2 e que a gente gosta muito de conversar é sobre o debate das origens, né? Sobre criacionismo de terra jovem, de terra antiga, criacionismo evolucionário. E esse livro, ele lida com uma parte específica desse debate, que é a parte da leitura do livro de Gênesis. Então, aí a gente vai entrar nesse debate com um piso comum do que a gente entende do livro de Gênesis. Então, a gente vai
se aprofundar muito nesse assunto. O John Walton é um acadêmico muito renomado nessa área, e eu estou vendo aqui o que é que está escrito do N.T. Wright aí, ele revisou? Então, ele escreveu o prefácio. Prefácio do N.T. Wright. Entendi. Então, para quem já puder e quiser comprar o livro para a gente ler junto, fica aí esse aviso, tá bom? E quem não puder comprar por dificuldades financeiras, não deixem de comprar por isso, tá? Conversem com a gente vê o que a gente pode ajudar nisso. Então, acho que é isso, né? Os principais avisos eram esses, e a gente pode dar início, então, ao nosso estudo. Aliás, antes do estudo, a gente sempre faz um devocional, para a gente não esquecer que nós não somos um grupo de leitura, um grupo de pesquisa, nós somos um grupo de pessoas cristãs também que entendem que essa é a nossa missão, né? Então, vou chamar a Ana para fazer o devocional de hoje. Oi, gente. Prazer, né? Sou a Ana, para quem não me conhece, umas pessoas novas. E como hoje eu realmente não faço ideia do que vai ser o estudo do Gesiel, tá? Mas como o título do estudo é Por um Reencantamento do Mundo, eu justamente decidi trazer aqui a leitura de uma das passagens mais conhecidas, até talvez, da Bíblia, que é Gênesis 1, né? E em Gênesis 1, todo mundo sabe, né? Mas fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem forma, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. O que eu quero trazer aqui desse texto é justamente a visão encantada que o escritor de Gênesis tinha ao escrever o relato da criação do mundo. E eu vejo isso como um padrão na Bíblia, como os escritores da Bíblia, eles percebem como Deus está em tudo, sabe? A Gênesis 1 começa no princípio Deus, então o escritor de Gênesis está colocando Deus totalmente envolvido com essa ordem criada, né? Tanto que depois fala que o Espírito se movia sobre as águas. E isso acontece, né, em toda a história do povo de Deus. Muitas vezes a gente percebe nos Salmos como eles adoram a Deus e falam, meu Deus, quem é esse Deus que corre em nossa ajuda? Então, eu percebo que essa visão de um Deus que interfere na nossa história, tanto na história passada como hoje, essa uma das características, para mim, mais gritantes, quando eu vejo vários relatos da Bíblia. Deus, ele age tanto que ele chega até a se encarnar, um certo ponto da história. Mas desde o começo, ele está envolvido, sabe? E uma coisa que também me chama a atenção de Gênesis, né? Quando fala, a noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Todo mundo que já leu essa passagem sabe todas as vezes que passa um dia, tem essa espécie de refrão, né? Fala, a noite passou, veio a manhã e foi o dia tal. Então eu percebo como esse escritor de Gênesis, ele via uma ordem na criação, e essa ordem estabelecida por Deus. Então, que a gente possa, assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, perceber Deus na nossa história, perceber Deus na nossa vida e perceber Deus na criação, tanto na criação presente, tanto na nossa história presente, como na história passada, né, do povo de Deus, a história da igreja, e porque eu entendo muito que essa é a visão que vários escritores da Bíblia trazem de Deus, um Deus que interage diretamente com a sua criação. Então é isso que eu queria trazer hoje. Depois a gente vai ler o livro, aí a gente vai descobrir se estava certo ou não isso que eu falei de Gênesis. Muito bom, Ana, muito bom a gente entrar com essa visão, né, de como Deus criou o mundo dessa forma. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar? Oremos, então. Paizinho, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por esse grupo que se reúne aqui. Obrigada por cada vida, Deus, que separou um tempo hoje para a gente poder
estudar um pouco da tua palavra, para a gente poder entender mais da sua criação, Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada mente e coração, para a gente poder ouvir de forma paciente, com a mente aberta. E te peço que o Senhor abençoe a vida do Gesiel também, que preparou com tanto carinho esse estudo para a gente hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Manda ver, Gesiel, então. Tá bom, Marília. Pode deixar. Gente, bom dia, então, novamente, né? Deixa eu apresentar esse trem aqui. Vocês. Gente, como a Ana disse, né? Acho que vocês não fazem ideia do que eu vou falar hoje. E eu vou falar para vocês que eu também não fazia muita ideia, até não muito tempo atrás, não diria muitos. Eu tinha uma certa intuição sobre o que eu ia falar. Tá aparecendo certos slides aí? Eu tinha uma certa intuição sobre o que eu ia falar, mas eu não sabia exatamente por onde eu, né? E já eu falo sobre como já vou apresentar, mas eu resolvi colocar esse título mais genérico, né? Por encantamento do mundo, Cristo, a ordem criada e a ciência. Eu tinha na minha cabeça, bom, já explico como que isso começou, mas eu tinha pensado em falar um pouco sobre um artigo do James K. Smith sobre o assunto, né? Sobre a importância de uma imaginação cristológica. Eu, assim, depois acabei um pouco frustrado com um artigo do James K. Smith, e aqui eu vou, assim, fazer uma pequena crítica dele, mas eu vou trazer o elemento principal, e eu percebo que esse elemento principal é uma coisa que vai nos ajudar bastante numa conversa sobre como que a gente faz, então, esse negócio de ciência e religião, né? Eu preparei essa apresentação bastante no experimental também. Então, quem está acostumado com apresentações minhas, né, sabe como eu gosto, assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e eu tentei fazer um pouco disso, mas ficou bastante, um pouco mais do que a média das minhas apresentações. Então, se no final das contas várias coisas não ficarem claras, eu peço que vocês, né, por favor, guardem aí as perguntas, ou então, enfim, já vão jogando aí no chat, tá bom? Para facilitar a minha vida aqui, porque realmente, não só essas coisas que eu vou conversar hoje com vocês, são muito, assim, eu reuni de modo um pouco experimental, mas essa conversa, inclusive o artigo do J.K. que eu vou apresentar já já, eles exigem um certo repertório mesmo, em termos de literatura sobre ciência e religião, né? O livro do James K. Smith, o artigo do James K. Smith que eu li, que eu pretendi apresentar, e que, na verdade, serviu como uma mais geral para apresentação, ele menciona muitas coisas, muitas referências, muita terminologia, que talvez alguém que esteja chegando por agora, nessa conversa sobre fé e ciência, talvez fique um pouquinho perdido. Mas aqui a gente dá para caminhar juntos, tá bom, pessoal? Então, o que a gente se propõe? A gente vai conversando aí, tá bom? Se ficar alguma dúvida, a gente discute depois, ou pode jogar aí no chat, eu vou ficar muito feliz de responder. Por reencantamento do mundo, então. Cristo, a ordem criada e as ciências, tá bom? Um breve sumário sobre o que a gente vai conversar aqui, né? Só sobre 3 tópicos. O primeiro deles é falar um pouco sobre Cristo e a ordem criada. Para isso, eu vou vou pegar carona no livro do Alistair McGrath, que a gente já leu no grupo muitos anos atrás, A Ciência de Deus. Muitos anos atrás, não, né? Uns 2 anos e pouco atrás, a gente terminou de ler, foi em 2019. A Ciência de Deus, uma teologia científica. E eu vou pegar um pouco de carona na perspectiva do Alistair McGrath, para explicar um pouco para vocês isso, né? E trazer algumas observações pessoais. Mas, mediante essa breve introdução, acho que 2 problemas vão ficar bastante claros com respeito a como conciliar Cristo com misturar isso, né? Como você fazer uma boa composição de uma cristologia autenticamente cristã, né? Claro, uma cristologia, uma visão sobre quem é Cristo e qual a relação dele com a ordem criada, e como fazer uma boa mistura dessas 2 coisas e da ciência, né? Porque a ciência, bom, a gente tem muitos elementos aí para considerar, ou inclusive coisas que a gente já leu, do Peter Harrison e tudo mais,
já vai ficar claro que problemas são esses. E aí eu vou propor, assim, como que a gente pode, talvez, ter uma retomada e uma resposta a esses dois problemas. Porque eu entendo que o artigo do James K. Smith não deu uma resposta clara a respeito dessas questões, embora ele tenha dado um bom indicativo de como lidar com elas, tá bom? Então, eu também estou apresentando uma primeira reflexão minha sobre esse assunto, né? Eu gostaria de ouvir os amigos depois. Bom, como isso começou? Como começou essa viagem toda? O Davi, nosso amigo da filosofia, ele pegou emprestado esse livro do Marcelo, um tempo atrás. E, sem querer, esse livro foi parar na minha casa. Por quê? Porque o Davi mudou, e aí ele precisava deixar esse livro com o Marcelo. E esse livro é do Marcelo, na verdade, né? E eu devolvi para ele. Mas no tempo que ele ficou aqui em casa, por vários meses ele ficou ali na estante e tal. Mas um dia eu resolvi pegar ele e dar uma olhada e eu fiquei muito impactado, né? Os autores, os editores, né? O Andrew Torrance, bem conhecido no campo de teologia analítica, teologia filosófica. O Thomas McCall também, né? Ele, enfim, muito envolvido com esse debate sobre fé e ciência e religião. Eles editaram esse livro, Christ and the Created Order, convidaram grandes nomes, assim, eu diria assim, alguns dos maiores nomes dessa conversa. Então tem aí, eu não sei se dá para ver no slide, né? Mas tem Marilyn McCord Adams, grande filósofa, né, cristã, tem Deborah Harsman, tem N.T. Wright, tem, enfim, James K. Smith, Norman Witzba, né, e tem grandes nomes. Foram convidados cientistas, teólogos, filósofos para falar, de modo geral, sobre Cristo e a ordem criada e trazer perspectivas cristãs sobre o assunto, né? Sobre o que significa, então, relacionar Cristo com a ordem criada. E qual o impacto disso para a ciência, para a filosofia, para a teologia? Bom, então, a partir da leitura desse livro, eu resolvi, eu olhei o artigo do James K. Smith, muito naturalmente fiquei atraído, né? Por causa do título e por causa do nome, né? Eu gosto muito do J.K. E já vou falar um pouco mais dele, mas eu quero, antes, dar uma introduzida, então, tipo, nessa sequência geral. Já falei um pouquinho no sumário, mas a gente vai refletir um pouco sobre a ideia de Cristo, de que em Cristo tudo subsiste e qual a consequência disso para a nossa percepção da ordem da criação. Em seguida, a gente vai abordar a ideia do James Smith sobre uma imaginação cristológica e de como isso pode nos ajudar a recuperar uma visão mais integradora sobre a relação entre Cristo, a ordem criada e, particularmente, as ciências, né? Há um caráter nas ciências que, como a gente vai passar também, é um pouco dissecador e lembra um pouco a nossa visão moderna de desacralização do mundo, de desencantamento com o mundo, né? E que, na hora de conciliar com uma cristologia mais plenamente desenvolvida, parece ter alguns problemas. Então, a gente vai tentar ver como James K. Smith tenta resolver isso. E aí eu vou trazer alguns apontamentos pessoais, tá bom? Então, primeiramente, falar sobre Cristo e a ordem criada. Para aqueles que são familiares com essa conversa, né, a gente sempre remete ao texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, né? Tá até o 21 aí, mas está errado. Do 15 ao 20 é um poema, né? Muitos especialistas falam que isso era um hino da igreja primitiva, que diz o seguinte, a respeito da natureza de Cristo e da relação dele com a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Então, esse texto maravilhoso, né? Não vai dar tempo de pregar sobre ele, mas uma coisa que é importante perceber aqui é como Paulo conecta Cristo não somente com o trabalho redentivo, né? A fé cristã não é nós
entendemos como Platão, né, que o que merece ser salvo é talvez a nossa alma, ou talvez aquela parte mais abstrata, mais ideal do que é um ser humano, e, enfim, todo o resto não importa. A fé cristã é uma fé plenamente interessada no mundo criado por Deus. Por quê? Porque Cristo, foi em Cristo que foram criadas todas as coisas, é a partir de Cristo, é por meio de Cristo, e é para Cristo que foram criadas todas essas coisas. Cristo não somente então, é a imagem do Deus invisível, tem um paradoxo aí envolvido, né? É a imagem do Deus invisível. A gente pode ver o rosto de Deus, que na verdade é invisível. Cristo é o primogênito sobre a criação, né? Esse termo primogênito tem muitas controvérsias, isso gerou uma controvérsia importante na história da igreja, com respeito à natureza de Cristo, se ele era criado ou não, mas esse termo significa supremo mesmo, tanto é que várias bíblias andam trazendo hoje já como supremo sobre toda a criação, né? Então Jesus não é a primeira criatura, Jesus é o fundamento, é o primórdio, é por meio de quem todas as coisas foram criadas. E aqui a parte mais importante, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Depois ele passa a falar um pouco sobre a igreja, sobre como em Cristo habita toda a plenitude, e de como a igreja é o corpo de Jesus. Isso vai ser mais importante no final, depois quando a gente retomar na parte um pouco mais, né, como que eu penso que isso pode se resolver, né, as questões que eu vou colocar. Mas Jesus é a cabeça de um corpo, e esse corpo, quem é? É a igreja. Então, ele é o princípio, o começo de tudo, o fim de tudo, nele habita toda a plenitude, e ele reconciliou céus e terra, não somente a nossa parte, digamos assim, mais espiritual, mas céus e terra com Deus, por meio do seu sangue na cruz. Isso é muito impressionante, né? Esse texto é muito maravilhoso, e como eu destaquei, aqui está a parte mais central, na minha opinião, desse texto, que é, nele tudo subsiste, né? E nele tudo subsiste, ele é antes de tudo, ele tem primazia em todas as coisas, e nele tudo subsiste. O termo em grego, que é synesteke, nos remete muito à ideia de conexão, né? É um termo que nos indica um tipo de conexão fundamental, de coerência fundamental. É difícil de traduzir. No inglês, a NIV traduziu como nele tudo subsiste também. Eu peguei do inglês porque tem uma em português eu não achei nenhuma tradução que fosse ainda assim mais próxima, e nem em inglês, e é meio complexo de traduzir também em outras línguas, mas é assim, nele tudo subsiste, nele todas as coisas consistem, né? E eu ouvi uma vez, em uma versão, dizendo assim, nele todas as coisas coerem, né? All things cohere, encontram coerência, né? Então, tudo encontra coerência em Cristo. As coisas, as partes fragmentadas da nossa realidade, por mais que a gente olhe a realidade e veja ela fragmentada, em Cristo a gente olha tudo e vê tudo conectado. Então, esse é o significado do texto de Colossenses capítulo 1. Em Jesus, a gente vê todas as coisas conectadas. Isso, naturalmente, trouxe muitos insights na história da igreja sobre como olhar, então, para a criação. Bom, e aí tem um grande caminho na patrística que a gente poderia percorrer, passando por Atanásio, por exemplo, que fala muito sobre a encarnação do verbo, como funciona essa relação do verbo encarnado presente na criação. Vários debates patrísticos recorrem a essa visão de Jesus não somente como o Redentor, mas como Criador de tudo, porque ele é o que ele realmente é, mas que essa ênfase foi um pouco perdida, e muitos autores, muitos teólogos mais recentes tentam recuperar um pouco, com base na patrística, com base no que a gente olha para o texto bíblico e enxerga, né? Então, bom, um desses autores é o Alistair McGrath, que, como eu já mencionei, né, ele é o autor do A Ciência de Deus, esse livro que está aí também colocado no slide. O McGrath é um autor muito importante no debate sobre ciência e religião, por várias razões, né? Ele escreveu muitos livros sobre o assunto, enfim, ele é o professor da cadeira de ciência e religião de Oxford. E ele, numa das suas reflexões no Ciência de Deus, né, que é um livro que introduz a teologia científica dele, como misturar teologia e ciência, como fazer uma teologia com rigor de uma ciência mesmo, ele procura mostrar como que uma cristologia plenamente desenvolvida nos auxilia a fazer uma teologia autenticamente cristã, olhar novamente para a teologia natural, que é um assunto que, bom, é uma tentativa de relacionar a nossa fé com a natureza e olhar como Deus se relaciona com o mundo. Como que a gente pode recuperar uma visão mais integral, mais integrada da realidade? E ele defende que a gente precisa retomar
uma visão cristocêntrica para a teologia, inclusive para a teologia natural. E já explico isso, né? Mas o ponto é o seguinte, então o McGrath, pegando esse insight, né, de Colossenses 1 e de outros textos e da patrística, ele procura argumentar como, de um ponto de vista bíblico, né, a criação, a própria criação do mundo, o próprio modo como Deus criou o mundo, é um tipo de imposição ao caos sem forma, né? Deus pega o caos sem forma, ordena a criação, e ele faz isso a partir do que ele pensa mesmo ser o melhor, né? Então, ele ordena racionalmente a criação, ele não somente submete o caos que está desordenado a um tipo de ordem, mas ele mesmo impõe um tipo de racionalidade intrínseca à criação, né? Então, isso é bastante importante no argumento do McGrath. Há uma certa dependência ontológica da criação em relação a Deus, né? A gente percebe, então, que a criação não é independente, né? O que quer que a criação seja, ela não é independente do que Deus é. Quando fala sobre dependência ontológica, é isso, né? O que quer que a criação seja, né? Sobre o que as coisas são. O que quer que a criação seja, ela não é independente de Deus. Ela não é uma coisa que está ali, por assim dizer, anexa, e Deus agora vai lá e impõe um caos, né? Sem forma. O próprio Deus é o criador de todas as coisas, né? E dele, assim, depende tudo de Deus em última instância, né? Não tem nada que seja independente. Essa criação também foi a partir do nada, enfim. Depois vocês podem ler o livro, tem bem mais detalhes. Mas essa criação foi a partir do nada, né? E isso rebateu muitas doutrinas gregas sobre como o mundo poderia ser criado, talvez, assim, a partir de uma matéria já pré-existente. Isso indicaria que existiria alguma parte da criação, ou algum aspecto da criação, ou algum indício de que a criação fosse independente de Deus, né? E a doutrina cristã de que Deus criou a partir do nada remete à ideia de que ele é realmente o autor de tudo. Ele não é apenas um escultor que pegou a matéria e moldou, mas ele criou a própria matéria com a qual ele esculpiu o mundo, né? Então, a racionalidade ou sabedoria divina, que as ciências naturais discernem na ordem criada, pode ser identificada no Logos encarnado, Jesus Cristo. Então, gente, por que existe ordem e coerência no mundo ao invés de desordem? Esse é um ponto, né? O Alistair McGrath, então, passa a procurar analisar por que, como é a fé cristã, com base nessa visão, com base nessa cristologia, dá sentido à realidade e fornece a melhor explicação. Então, ele propõe questões como essas, né? Por que existe ordem e coerência no mundo ao invés de desordem? Por que você é capaz de dormir, né? Apesar de talvez não ter dormido tão bem assim, alguns falaram aí que não dormiram tão bem, que tinha calopsita e tudo mais, né? Fazendo barulho, né, Aldo? Mas, gente, por que existe ordem e coerência? Você foi capaz de deitar na mesma cama, acordar no dia seguinte, né? O mundo continua com as leis naturais funcionando de modo estável, coerente, o tempo está ordenado, você não está viajando para o passado depois do futuro, os loops muito loucos, né? Você está em uma ordem criada que é coerente, né? Que é ordenada. E por que existe isso em vez de desordem? Por que nossa razão também é capaz de compreender essa ordem e expressá-la cientificamente? Então, o Alistair McGrath vai tecer alguns insights sobre como a fé cristã, a partir dessa visão de Cristo como o Senhor da criação, aquele que colocou ordem no mundo, né? Aquele a partir de quem foi traçada a própria coerência do mundo, e de que existe algo de racional na criação, algo da própria racionalidade divina imposta sobre a criação por meio do Logos divino, ele vai procurar mostrar como que a fé cristã é aquela que melhor explica o mundo, né? Então, nós somos criados à imagem de Deus, o mesmo Criador e fonte da ordem e da inteligibilidade do mundo é o redentor de todas as coisas, então não há uma desconexão entre o Jesus que cria e o Jesus que redime, é a mesma pessoa, né? Então, bom, ele traz vários insights que a gente já poderia ficar muito feliz por isso. E aí, enfim, a gente... Então, quando a gente olha um cientista olha para o mundo e tem aí, né, uma imagem bem clássica e bem prepotente também, na minha opinião, mas assim, mas existe um aspecto aí que eu acho interessante, né? O cientista olha para o mundo, ele vê todas aquelas coisas funcionando muito bem e ele sabe como elas funcionam. O Alistair McGrath está tentando falar assim, por que então que tudo isso funciona? O cientista talvez não é capaz de pensar muito sobre isso. Isso convida para um outro tipo de explicação sobre a realidade, que é uma explicação filosófica, teológica, né? De por que as coisas, em última instância, continuam funcionando. Então, nós que somos da ciência e da religião, né? A gente
fica bastante feliz, porque a gente fala assim, olha, a fé cristã realmente possui os recursos intelectuais para melhor explicar o mundo, né? E mostra que o Cristo que cria é o Cristo que redime, e é isso aí, pessoal. Então, o que você olha no mundo, as leis naturais, tudo decorre de um Deus que é racional, que ordenou a criação e tal, tal, tal. Beleza. Então, toda essa coerência a gente encontra em Cristo, né? Como James K. Smith também falou, né? Vou tentar traduzir aqui na raça, porque eu não fiz a tradução previamente. Então, se todas as coisas foram criadas por Cristo, e não meramente começadas rapidamente, né? Kickstarted, por um arquiteto deístico, né? Então, a própria revelação daquele que é a imagem do Deus invisível é integral. Peraí. Então, é a própria autorrevelação daquele que é a imagem do Deus invisível que é integral para um próprio um entendimento apropriado da criação. Deu para entender aí, né? Por alto. Então, se as coisas foram criadas por Cristo mesmo, e não meramente por um deísta, um Deus deísta, né? Um Deus numa perspectiva deísta, então é no próprio Cristo que a gente vai encontrar, na própria autorrevelação de Cristo, no próprio Cristo revelado, que a gente vai ver a imagem de Deus invisível, e isso vai ser capaz de conectar aspectos que a gente talvez não entendia propriamente a respeito da criação, tá bem? Então tem algo sobre a criação que só se revela àquele que conhece Jesus mesmo. É isso que os cristãos estão dizendo. Porém, aqui que começa a verdadeira apresentação, gente. Então, se você até agora prestou muita atenção e não estava entendendo tudo, depois a gente pode voltar nisso, mas é porque é aqui que começa o ponto que eu quero trazer. Por quê? Porque, pessoalmente, em primeiro lugar, sempre me veio como incômodo essa afirmação. Eu amo essa parte do livro do Alistair McGrath, né? Quem já acompanha a BC2 faz muito tempo, lembra que sabe que eu gosto muito desse livro também, do livro do McGrath, do Ciência de Deus. Ele traz muitos insights pertinentes, muitos insights importantes, e ele faz aqui que a gente, que é da área de fé e ciência, gostaria muito de ouvir, né? Então, que Cristo é a ordem, enfim, a fonte das coisas, e que a fé cristã é a melhor explicação. Isso talvez dá, inclusive, margem para um tipo de apologética da fé cristã, um pouco mais cogente, né? Uma perspectiva de teologia natural, um olhar sobre o mundo que não é meramente provar a existência de Deus, mas é você mostrar como Cristo confere realmente inteligibilidade para o mundo, né? O fato de existir ordem, o fato de existir a ordem criacional, o fato de existir um tipo de compreensão sobre a realidade depende do fato de existir alguém em quem todas essas coisas encontram coerência. Mas aí chega um problema, pessoal. E aqui que é o pulo do gato. Porque é o seguinte, eu penso que existem pelo menos dois extremos que a gente pode cair e que não são interessantes, mesmo tendo essa perspectiva cristológica, por assim dizer, mais propositiva. E que a gente precisa elencar algum tipo de outra coisa, um outro tipo de elemento que vai ser a nossa cola e vai nos ajudar a entender como isso funciona na prática, quando a gente olha para as ciências. Vocês já vão entender. Os dois problemas são os seguintes, pessoal. O primeiro problema é como aplicar isso, então. Beleza. Porque é o seguinte. A gente agora tem uma visão avançada sobre como a fé cristã enxerga a realidade. Porém, a gente não tem clareza sobre quais são as consequências disso para as ciências entendidas como aquelas práticas que a gente tem na universidade, nos nossos grupos de pesquisa, no nosso laboratório, enfim. Como, então, aplicar essa visão sobre Cristo e a ordem criada às ciências? Como é que o que isso faz diferença? Por quê? Muita gente fica com essa dúvida, né? Qual é a diferença, então, em última instância, entre o tipo de ciência que eu faço e a ciência que meu colega faz? Né? Qual é a diferença intrínseca entre o tipo de ciência que uma pessoa que é cristã e tem toda essa visão sobre a realidade tem? Qual o tipo de ciência que ela faz? E qual o tipo de ciência que uma pessoa não cristã faz? E existem inúmeros debates sobre isso, sobre as consequências da fé cristã explícitas para o desenvolvimento específico das áreas das ciências, né? Como, então, a gente pode aplicar essa visão sobre Cristo e a ordem criada às ciências? Isso não é óbvio, tá bom, pessoal? Então, já começa por aí. Isso não é óbvio, por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para as equações de Maxwell, que estão aí na tela, né? Tanto na forma diferencial quanto na forma integral, são as equações do eletromagnetismo, né? Clássico.
Sem essas equações, o celular não funcionaria. Então, para você perceber a importância, você que não é da área. Mas estão aí as equações de Maxwell. Quando eu olho para as equações de Maxwell, talvez eu veja, né, como a ordem criada, como que Cristo sustenta essas coisas, mas eu não vejo uma ligação explícita entre Cristo e as equações de Maxwell. Dá para entender isso? E aí, gente, então a gente tem esse primeiro problema. A gente quer conectar Cristo com todas as coisas, mas a gente não sabe como fazer isso. E aí, muita gente cai em um tipo de proposicionalismo a respeito de Cristo, né? Então, de ser propositivo com respeito ao modo como Cristo tem a ver com cada uma das coisas. Então, Cristo tem a ver com as equações de Maxwell. Cristo tem a ver com a xícara, né? De que modo? Aí, muita gente começou a fazer propostas. E eu quero colocar aqui, não para falar mal dele, mas já para criticar um pouquinho, né? Por exemplo, tem o Vern Poitras, que é um teólogo, filósofo, lá do Westminster Seminary. É um neocalvinista também, né, e tudo mais. Ele é um cara extremamente competente, né, em várias áreas da ciência, enfim, ele tem doutorado em matemática, doutorado em teologia, enfim, é um cara com bastante competência. Mas ele faz uma coisa que eu não gosto, que é o seguinte, ele procura sempre, ele escreveu uma série de livros que estão todos aí na tela, né, mostrando como que Cristo, como que Deus, né, ressignifica todas essas perspectivas de um modo direto, assim. Então, o livro mais antigo, se eu não me engano, desses aí é o sobre a linguagem, que é assim, The Beginning Was the Word. Aí fala sobre uma perspectiva centrada em Deus, né, God-centered approach. Ele fala sobre como Deus ressignifica a nossa linguagem, como Deus ressignifica o modo como a gente entende a linguagem. E aí ele continuou essa série, né? Então ele escreveu Redeeming Philosophy, a God-Centered Approach, Redimindo a Ciência, que é uma perspectiva centrada em Deus, Redimindo a Matemática, a Lógica, quando saiu esse da Lógica, enfim. Aí ele mostra como cada uma das lógicas que a gente tem, a lógica modal, a lógica clássica, como cada uma delas reflete um aspecto da vida de Deus e de como Deus é, né? E tudo mais. Por mais que essa perspectiva tenha assim, redimindo a sociologia, né? Quem é aí da sociologia, então vamos fazer uma sociologia redimida. E aí, eu entendo a ideia dele, entendo e até respeito, né? E eu tenho mais a dizer que eu assim, não li nenhum desses livros, e talvez eu nem chegue a ler. Mas o ponto tem alguma coisa que me incomoda nisso, que é o seguinte, a gente começar a criar uma ciência gospel agora. Então a gente pega agora Cristo e vai pegar e ressignificar completamente sociologia. A gente vai fazer uma sociologia outra, redimida, né? E aí, quando você senta num grupo de pesquisa para conversar sobre sociologia, que sociologia vocês vão estar fazendo? Bom, existem vários palpites sobre como resolver esse problema. Então, um deles é baseado um pouco em Agostinho, Kuyper dá, que é de que, embora essas ciências feitas por duas pessoas, uma cristã e uma não cristã, ela pareça ser uma mesma ciência, mas elas, na verdade, não são. Uma é feita direcionada para Deus e a outra não. Então, no nosso mundo presente, tem duas ciências que estão misturadas. A ciência, por assim dizer, voltada para Deus e a ciência profana, né? Secular. Por mais que a gente olhe a física e veja uma mesma física, mas uma está sendo feita para Deus e outra não. E eu também acho difícil de enxergar como isso se dá na prática, né? Também acho difícil. Então, fica aí meu incômodo com essa abordagem. O meu medo é de a gente não conseguir aplicar direito esse negócio. Como a gente aplica? E como que a gente pode ressignificar, então, as ciências com base nessa visão cristocêntrica? E o segundo problema, que é o outro extremo, na minha opinião, é um problema que o James K. Smith chama de deísmo funcional. O que é o deísmo, pessoal? Para quem não é familiar com essa perspectiva, deísmo é a visão segundo a qual Deus criou o mundo e não se importa muito com ele. Deus não intervém na realidade, tá bom? Então, qual que é o outro perigo? O primeiro perigo é querer que Cristo tenha a ver com cada uma das disciplinas de um modo direto e explícito, né? Deus tem a ver com esse T, Deus tem a ver com essa caneca, e por aí vai. O outro perigo que a gente corre é de criar um Deus que, na prática, a gente pode até falar que ele intervém, se importa com a realidade, mas na prática ele não tem muito a ver com a nossa vida, tá bom? Ele não tem muito a ver com o modo como a gente faz as ciências, não tem muito a ver com o modo como a gente se engaja com a realidade. Em outras palavras, então, como que a gente pode não cair em uma forma de deísmo funcional? Essa é a segunda questão. Eu vou explicar um pouco mais sobre o deísmo funcional
entrando na própria perspectiva do James K. Smith, que é aqui que vocês vão ver como que isso tem um sentido importante para as ciências, né? Então, agora entrando um pouco mais no texto do J.K., então, apresentando esse homem, né, para quem não conhece, ele é professor de filosofia na Calvin University, né, anterior Calvin College, e ele é professor nessa cadeira aí, Gary Henrietta Biker Chair in Applied Reformed Theology and Worldview. Então, reforma, enfim, teologia reformada aplicada e cosmovisão. Teologia reformada e cosmovisão aplicadas, né? E ele é autor de vários livros que a gente conhece em português, né? Você é Aquilo que Ama, Na Estrada com Santo Agostinho, saiu agora há pouco, né? Há poucos meses. Cartas a um Jovem Calvinista e Pensando em Línguas, que esse foi o último, né? Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Então, é um autor bastante prolífico, muito, muito interessante, é um cara bem quisto aí, né? No Brasil, né, Amadeu? O Amade diz que gosta de J.K. E eu gosto também. Mas eu falo sobre o resto. E ele escreveu o capítulo 10 desse livro aí, desse livrão, né? Que chama assim, Our Chalcedonian Moment. Então, nosso momento calcedoniano. Imaginação cristológica para desafios científicos. Eu pensei assim logo no título, né? Mas, gente, aqui abre um parênteses, né? Ao que eu estava falando sobre o deísmo funcional, que já vou voltar para conectar com o que o J.K. fala sobre isso e problematizar mais um pouquinho antes de a gente tentar solucionar esse mistério. Mas tem um ponto, assim, eu fui com muita sede ao pote nesse artigo. Quando eu fui ler ele, eu olhei assim o título, Nosso Momento Calcedoniano, né? E eu gosto muito desse debate de história da igreja, eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que incrível! Imaginação cristológica para desafios científicos. Mas eu achei muitos problemas no artigo do James K. Smith. Muitos problemas mesmo, né? Primeiro é que, assim, ele não explica muito vocabulário. Então, tá jogado aí imaginação cristológica e você pode estar tentando imaginar o que isso significa, né? E ele não explica. Ele só assume e vai jogando e vai falando que a gente precisa desse trem, dessa imaginação cristológica. E quando você chega no final, você pensa que você entendeu, mas na verdade você não entendeu, porque ele não explicou. E também não está muito claro como isso está articulado. Tem várias pontas soltas, né? Então ele fala de ciência como prática. Em um certo ponto, ele fala sobre a ciência como prática, que a gente precisa abandonar a ideia de que ciência é um conjunto de proposições e de que a gente precisa olhar para a ciência como um conjunto de práticas também, de rituais. Ele fala a ciência tem 1000 rituais. E aí, tipo, para quem não conhece o James K. Smith e não leu nada dele anterior, pegar esse artigo e ver esse lance de que ciência é cheia de rituais, vai ter um preconceito. Eu entendo perfeitamente esse preconceito. Porque não é tão claro isso, ele não explica muito bem, porque ele não tem tempo para fazer isso. É um artigo, não é um livro, não é uma enciclopédia que ele está escrevendo. Então tem esse segundo problema. Tem outro problema, o rigor do argumento é muito pequeno. Então você vai ver uma série de começos de argumentos, mas depois ele tenta reunir e não consegue, porque a ambição dele é grande demais. Ele quer conectar um vocabulário cristológico com desafios científicos, mostrando como que a ciência é uma prática cheia de rituais, mas ele acaba se confundindo e não chegando ao final. Quem nunca, né, gente? Mas o James K. Smith, enfim, esperava um pouquinho mais. Mas o ponto é esse, ele tem todos esses problemas, né? Agora, também tem que encarar, aqui a gente precisa ser caridoso, de que é mais um tipo de ensaio, uma elucubração, e eu também não estou muito distante disso hoje, não. Né? É mais um tipo de... Ele questiona muito sobre como a gente pode recuperar uma visão autenticamente cristológica para enfrentar certos desafios que a gente tem quando a gente fala de ciência. Um deles é esse do deísmo funcional. Então, pelo menos para isso, ele serviu muito para mim. Ele me serviu para provocar um certo tipo de reflexão que eu espero que vocês também passem a ter, sobre como, então, não cair em um desses dois extremos. Não cair, então, por assim dizer, numa cristologia aplicada a cada uma das minúcias de modo direto, né? Mas também como não cair num deísmo funcional, que é sempre o nosso problema, nosso outro problema. Então, que é o seguinte, ele começa o artigo, falando sobre o James K. Smith, sobre o Peter Harrison, que é conhecido de todos aqui, né? Da maioria, pelo menos. O Peter Harrison, então, escreveu Territórios, e ele começa esse artigo falando Territórios, né? O argumento do Peter Harrison, para quem não lembra, é o seguinte, né? Ciência e religião não estão em conflito histórico perene porque são conceitos modernos, né? Essa é uma parte importante. Porém, o que acontece?
ele fala que ciência e religião não estão em conflito porque são modernos, são conceitos modernos, não são coisas, não são, assim, conceitos que não estão acima da história, acima do tempo e que estão persistindo ao longo dos séculos, dos milênios, mas são coisas que foram criadas modernamente, né, na Idade Moderna. E aí, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, então, que não existe um conflito perene, mas aí ele também traz no fim do livro, mais para o fim do livro, ele dá uma pequena batidinha com luva de pelica, assim, em quem é do diálogo entre ciência e religião, do diálogo irrefletido, né? Ele critica quem é do conflito irrefletido do livro inteiro, mas ele fala no final um pouco mais sobre o problema do diálogo irrefletido, que é o seguinte: o puro e simples diálogo entre ciência e religião a todo custo pode, sem querer, evitar tensões importantes. Então, certos tipos de tensão que a gente procura harmonizar, a gente que é do debate, podem fazer com que a gente caia num certo tipo de deísmo funcional. Esse é o pulo do gato do James Smith. Por quê? Porque a gente olha para os resultados científicos e não consegue conceber e fala assim, bom, isso é compatível com a minha fé. Seja o que for a ciência, isso é compatível com a minha fé e já era, porque Deus está lá acima e ele criou essa ordem criada, glória a Deus, os céus proclamam a glória, mas certos tipos de tensão entre ciência e religião que são legítimos e que são importantes de a gente talvez conciliar e levar a sério, são realmente importantes e a gente precisa dar atenção. Então ele dá um pequeno exemplo lá sobre debate, criação e evolução, que sempre volta, né? Vocês sabem a minha posição sobre esse assunto, né? Para mim não tem problema nenhum, mas a questão é que ele também bate em quem acha que não tem problema nenhum a todo custo, né? Que é o seguinte, há um certo tipo de preocupação de quem conduz uma crítica à evolução, de que ela tenha dentro, por assim dizer, um cavalo de Troia deísta, né? De um certo tipo de autonomia da natureza, um certo tipo de autonomia do que é material, de Deus criou as leis da evolução e deixou o negócio caminhar sem conduzir o processo. Quem defende uma conciliação nunca vai aceitar isso, né, pessoal? Mas, como eu, por exemplo. Mas essa preocupação é um tipo de preocupação legítima. Então, a gente não pode se esquivar, falar que não existe problema nenhum, porque as pessoas estão levantando esse problema, essa preocupação, e isso, nós que tentamos conciliar a todo custo, não sei vocês sobre essa perspectiva ciência e evolução, mas do ponto de vista mais amplo, nós que tentamos conciliar a todo custo, podemos cair num problema, que é esse deísmo funcional. Que é o seguinte, então, esse eu falo de James K. Smith, e acho que de modo bem sábio. A conversa na intersecção tem em inglês aí, mas eu vou traduzindo para vocês, tá? Qualquer coisa eu jogo minha traduçãozinha aqui no chat aí. Vocês vão acompanhando. A conversa na intersecção da ciência e da teologia cristã muitas vezes cai em duas rotas relacionadas. Eu acho que é isso, né? Por um lado, tendemos a adotar uma compreensão bastante estática da ciência que está focada em seus produtos, tomando os dados gerados como o jeito que as coisas são. Dessa forma, tendemos a desumanizar a ciência. Esquecemos que não existe algo como ciência genérica, mas sim uma constelação de ciências, no plural, cada uma das quais representa um repertório contingente histórico de práticas de atenção ao mundo físico. Por outro lado, adotamos uma postura funcionalmente deística, mesmo que afirmemos com ardor a realidade do milagroso. O Deus, e aqui uma ironia muito pertinente, o Deus que invocamos como Senhor do mundo natural é amplamente supérfluo e epifenomenal, um criador transcendente que não impedido pelo que sabemos cientificamente. Então, deu para perceber aí, né, gente? Então, mesmo que a gente fale sobre Cristo sendo o Senhor da ordem criada, a gente pode cair nesse perigo desse tipo de deísmo funcional, né? Por quê? Porque a gente pode olhar para o mundo e falar assim, Deus é compatível com o que quer que minha ciência esteja mostrando, tá bom? O Deus que nós invocamos, então, como milagroso, como quem se importando com a realidade, em última instância, não tem a ver com a física que eu pratico, com a sociologia que eu pratico, com a matemática que eu pratico, né? E aí eu fico nesse dilema, ou tem o Porte de um lado, querendo fazer tudo muito rápido, ou a gente pode querer simplesmente alocar Deus dentro de uma estrutura noética nossa, de uma estrutura de pensamento nossa, tal que ele não é efetivamente ele não tem a ver com os fenômenos que a gente está observando, com as coisas que a gente está pensando. E esse, gente, é o desafio que, na minha opinião, vale $1 milhão quando a gente está falando de ciência e religião. Para mim, essa é a coisa que, se a gente conseguir uma boa resposta para isso, eu entendo que não existe uma forma só de resolver essa questão,
Mas se a gente consegue uma resposta clara para isso, a gente recupera muita coisa e esse debate passa a ser muito mais prolífico. Mas o fato é, não é fácil resolver esse problema, se é que vocês entenderam o problema. Não é fácil você resolver essa tensão. E aí tem um aspecto que vem junto, na minha opinião, que o James Smith não fala, mas que está lá no Peter Harrison, entrando um pouco mais de cabeça. Quem lembra que a gente leu o livro, e eu fiquei fascinado, especialmente pela parte do capítulo 3, em que ele fala sobre como a ciência está conectada com um certo desencantamento do mundo, a queda da visão alegórica da natureza. Então, assim, para o Harrison, o entendimento antigo da natureza, ele mostra como essa visão alegórica sobre o mundo começa a ser questionada pelo ceticismo quanto ao modo alegórico de olhar tanto a escritura quanto a natureza. Então, existem níveis de interpretação, literal, alegórico e outros níveis, e tudo passa a ser colapsado no literal, tudo se colapsa no literal e proposicional. Então, tudo que é alegórico e não proposicional passa a ser mal visto a partir dos primórdios ali da ciência moderna. Mais ou menos na época da Reforma, tem toda essa crise a respeito da leitura das escrituras, e essa crise afeta um pouco também a leitura do livro da natureza. Então, acaba uma leitura conjunta, acaba essa leitura conjunta dos dois livros, e isso, por um lado, se por um lado leva ao desenvolvimento da ciência, por quê? Porque as pessoas agora passam a olhar muito menos alegoricamente, e de modo muito mais direto para a natureza, experimental, muito menos especulativo e muito mais empírico para o mundo. Por um lado, leva ao desenvolvimento da ciência, mas por outro, a ciência e a teologia modernas viriam a ocupar o mesmo terreno explanatório, o que estabelecia as condições de competição entre as duas. A ciência, então, passa a ocupar o mesmo território explanatório da teologia, que é algo sobre o mundo literal, algo sobre, né, sobre o que a realidade realmente é. Então, gente, a coisa começa a ficar muito complicada aí, né? Não sei se já estou embolando tudo para vocês. Mas o ponto é, a gente corre esse risco. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é difícil entender, então, como aplicar essa visão cristológica às ciências. Por outro, corremos o risco de cair em um deísmo funcional, de relegar Deus a uma parte da nossa estrutura de pensamento e deixar ele lá quietinho. Bom, gente, pessoalmente, isso mexe bastante comigo, né? Eu, como já falei para vocês, isso, para mim, é bem complexo de conciliar isso. Não é que... eu acho que existem bons caminhos, e eu vou tentar apresentar um deles, que, na minha opinião, é um caminho efetivo, e o James K. Smith vai mais ou menos nessa linha, se bem que ele não explica as coisas muito bem. Mas eu acho que é uma boa forma de resolver essa questão, pelo menos um indício de resposta, né? Então, vou finalizar aqui a apresentação, trazendo essa reflexão. Eu acho que tem dois pontos que são importantes de a gente lidar, e cada um deles tem a ver com um dos aspectos, um desses dois problemas, né? Durante o meu tempo de reflexão sobre isso, eu acabei percebendo que algumas das coisas que a gente se engaja enquanto cristãos, nas nossas ciências em particular, a gente tem um certo medo de tocar, talvez por causa de um certo tipo mesmo de apego pessoal àquela coisa, e aquele tipo de autonomia criada, né? Então a gente olha para assuntos que a gente gosta de estudar e não gosta de tocar muito neles, e por vezes a gente tem mesmo um certo receio, não consegue se envolver como que Cristo tem a ver com essas coisas, quando na verdade é importante, né? Conceber o que Cristo tem a ver com essas coisas. Por outro lado, eu acho que nem sempre é possível fazer isso e nem mesmo é necessário. E cabe a gente ter um certo tipo de sabedoria para saber como aplicar o que Cristo tem a ver diretamente com essas coisas e com que Cristo tem a ver, e como Cristo se relaciona com aquelas coisas que a gente não vê claramente, né? Com essa relação. Então já vai ficar claro um pouco mais. É necessário um certo tipo de sabedoria, e para o James K. Smith, isso é encontrado no seio da igreja cristã, num seio de práticas que vão te levar a ter um tipo de sabedoria e de olhar sobre o mundo que não é encontrado nos livros de ciência e religião por aí, nem nos livros do Porteous por aí, tá bom? Então, ele convida a gente para ir na igreja. É essa a solução. Acaba tudo e vai para a igreja. E eu acho que ele está certo. Do seguinte modo, a gente precisa, então, levar a cristologia a sério. Essa é a primeira resposta, para mim. Para mim, existem dois aspectos disso. Um é mais propositivo e o outro é mais formativo, não propositivo. Então, primeiro, mais propositivo, né? Como cristãos, a gente realmente acredita que os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, tá bem? Isso tem inúmeras consequências para uma série de assuntos que a gente mexe, né? Como os seres humanos são imagem e semelhança de Deus,
A gente precisa contribuir para o bem-estar da vida humana. A gente precisa contribuir para isso. E nas ciências que a gente pratica, a gente precisa ter isso claro na nossa mente, de modo propositivo. E onde há uma desvalorização do que é humano, uma desvalorização daquilo que é justo, bom e belo, a gente precisa ser os primeiros a se levantar e combater, certo? E nesse sentido, a gente precisa tomar uma postura. É claro, como eu estou dizendo, nem sempre é óbvio como a gente faz isso. Mas o ponto é que a gente não pode assumir, não pode supor que existe um tipo de neutralidade quanto a questões últimas. Quando a gente está falando sobre o que é o ser humano, sobre o que é o mundo, sobre o que as coisas realmente são, em última instância, não existe um tipo de neutralidade. Você está partindo de um ponto de vista, o resto das pessoas estão partindo de outros pontos de vista e não existe neutralidade nisso, tá bem? Um naturalista vai defender uma visão naturalista sobre o que é o ser humano. Um cristão vai defender uma visão cristã sobre o que é um ser humano. Um naturalista vai defender uma visão naturalista sobre o que é a natureza, sobre o que a realidade é e sobre Deus. Um cristão vai defender uma visão cristã a respeito dessas coisas também. E não existe como casar, tá bom? A gente fala do diálogo, mas chega uma hora que essa coisa precisa entrar em clash. E às vezes, dentro dos nossos grupos de pesquisa, dentro das nossas perspectivas particulares, a gente vai encontrar momentos em que a gente vai precisar pensar, não precisa bater de frente, de cara, mas precisa começar a pensar em como conciliar melhor essas duas coisas. Como a nossa visão cristã informa uma postura sobre a realidade. E nesse aqui eu consigo entender um pouco do Poitras. Mas aí, em seguida, vem o outro aspecto, né? Aqui diz o Norman Wirtz, né, sobre esse assunto, né? Pensar sobre Cristo como aquele que... Já vou ler a citação, mas o ponto é, pensar sobre Cristo como aqueles em quem a ordem criada subsiste, tem consequências não somente para o que as coisas... assim, ele como o sustentador de tudo temporalmente, ele criou as coisas e o resto não tem nada a ver. Tudo tem a ver com Cristo. Então diz o Norman Wirtz aí, né? Por boas razões, os autores patrísticos, desde Teófilo de Antioquia a Orígenes de Alexandria, sustentavam que o princípio referenciado em Gênesis, em Provérbios 8, João 1 e Apocalipse, esse princípio, né, que você vê lá, no princípio criou Deus, céus e terra, não é? Na verdade, quando fala assim, no princípio era o verbo, né? Em João capítulo 1. Provérbios 8, que fala que a sabedoria estava no princípio com Deus, né? Aquela sabedoria é Cristo. Apocalipse 22 também tem essa referência. Não se referia a um começo temporal, mas sim ao princípio ontológico que fundamenta e governa o ser das coisas. O que as coisas são, o que elas simbolizam e significam, e quais são seus valores e propósitos, tudo isso deve ser entendido em termos do arquê, do princípio que Jesus Cristo é. Eu acho essa citação muito linda. Eu vou um dia colar ela na minha parede, assim, em casa, um dia que eu tiver uma casa permanente. Vou colocar ela no meu quarto, assim. É uma citação linda, maravilhosa, porque fala tudo o que as coisas são. Cada uma delas, o que elas simbolizam e significam, e quais são seus valores e propósitos, tudo isso precisa ser entendido em termos do que Cristo é. Em última instância, todas as coisas têm a ver com Cristo. Mesmo que a gente não tenha a ver, não veja claramente como elas têm a ver, mas em alguns momentos a gente vai ser chamado a confrontar e mostrar como elas têm a ver, sim, certo? Isso é necessário, a gente precisa fazer isso. Então, uma das formas como a gente pode ver isso é mostrando como as coisas não foram feitas para si mesmas, né? E aqui o Wirtz vai dar uma descrição muito interessante sobre como, por exemplo, a gente pode pensar que as coisas são fundamentadas em Jesus e que elas não existem para si mesmas, né? Então, dizer que Jesus é o princípio ontológico que governa toda a criação é dizer que seu modo de ser, descrito de maneira útil e sucinta por Dietrich Bonhoeffer, como o seu ser para os outros, é determinante para o ser de tudo. Dizer que as criaturas vêm a ser por Cristo é dizer que a existência e o movimento de cada coisa se origina e passa pelo modo de ser para os outros, que é incorporado na vida de Jesus. Então, as coisas não existem para si mesmas, elas existem umas para as outras. E quando a gente está em Jesus, a gente enxerga isso, né? Não existe um fundamento da realidade que você pode encontrar e que tudo existe por causa daquilo no chão da nossa realidade. Como as coisas existem em Cristo, esse ponto de fundamentação é transcendente, né? Não está nas coisas imanentes. Então, a gente precisa deixar isso e começa a perceber que as coisas estão entrelaçadas e conectadas e que elas existem umas para as outras, né? De um modo bastante harmônico.
E isso a gente só consegue ver quando elas estão incorporadas na vida de Jesus, aquele que viveu para o outro, né? E isso é bem interessante. Então, a gente precisa levar a cristologia a sério. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu pular, tem bastante coisa aqui, acho que eu vou passar para a segunda sessão, vou só finalizar esse slide, mas o James K. Smith fala, então, que a gente é o corpo de Cristo. Isso abre precedente para a gente começar a pensar na segunda solução, né? O segundo caminho. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós devemos desenvolver uma imaginação cristológica. O termo que ele não explica muito bem. Mas, pelo que eu entendi, e se eu estou correto nessa interpretação, a gente não precisa só de um conjunto de informações. E esse é o aspecto não propositivo. Lembra que tem dois aspectos? Eu falei? Na minha opinião, tem dois aspectos disso. O mais propositivo, que você precisa, às vezes, propor diretamente o que Cristo tem a ver com cada uma das coisas. Outro é menos propositivo. Tem a ver com um tipo de imaginação, um tipo de fomentar um tipo de repertório de sabedoria, de práticas, de virtudes que vão orientar a sua vida, o seu modo de vida, a uma integração entre Cristo e a realidade humana. E isso não se faz num livro de ciência e religião, não só. Você pode ler toda a literatura sobre como conciliar Cristo com o seu campo, mas se você não tiver um repertório prático, um repertório de virtudes, de saber como aplicar todas essas coisas no modo correto, no tempo correto, com as coisas certas, você vai acabar se confundindo completamente, né? E colocando algumas coisas que não são tão centrais no lugar daquelas que são, e vice-versa. Então, mas o que acontece? Já que nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós somos uma extensão do próprio Cristo, tá certo? Nesse sentido, a gente precisa ter esse papel integrador com as coisas. Só que a gente não vai integrar somente relacionando o Cristo lá com as coisas daqui, mas a gente desenvolvendo modos de integração de prática e performance que perfazem um todo de integração entre Cristo e a realidade humana. É mais ou menos por aí o caminho. A igreja é o hospital de Deus, porque é o corpo a partir do qual a graça flui. Então, como Jesus é a cabeça, né? A gente leu lá em Colossenses 1, e nós somos o corpo, né? A igreja é o corpo. Por meio desse corpo, a graça de Deus flui, e ela é dispersada a cada um dos aspectos da vida. De modo sacramental, de modo por meio da pregação da palavra, né? E por aí vai. E por meio do nosso trabalho enquanto cientistas também, tá bem? Então, o corpo de Cristo é o hospital para mentes modernas, mentes que estão colapsadas por um certo tipo de deísmo, uma visão segundo a qual Deus não tem a ver com nada, ou que, enfim, mesmo do ponto de vista da fé cristã, procuram relacionar só propositivamente essas coisas. E como vocês lembram no Harrison, ele critica muito essa atitude meramente proposicional, de olhar a fé cristã como um conjunto de proposições e enfim, ciência como um conjunto de proposições também, de tentar relacionar essas coisas. É necessário recuperar uma visão mais ampla sobre o que a realidade é e sobre quais são os fins dela, né? Por meio de uma imaginação cristológica. Então, a gente precisa, em segundo lugar, recuperar o lugar da contemplação. E aqui eu já estou terminando. A partir desse reconhecimento de que o envolvimento divino a gente precisa reconhecer, então, o envolvimento divino na história, no tempo, no mundo, na vida. Isso integra a nossa prática científica e nossa devoção. Isso ajuda a nos integrar a prática científica e a devoção. Mas isso ocorre também por meio da contemplação do mundo. Não somente por meio do exercício propositivo, e mesmo não propositivo, da forma como Cristo se relaciona com as ciências, né? Com a ordem criada. Mas também pelo estímulo da contemplação da beleza e da glória de Deus na criação. Esse é um dos fins da ABC2, inclusive, né? Estimular a contemplação da beleza e da glória de Deus na criação por meio da ciência e o cultivo da gratidão na oração, e da oração no dia a dia da academia e do laboratório. A gente não precisa, então, de uma teologia natural, uma tentativa de integrar a nossa fé com a realidade que seja meramente propositiva, nem que seja um repertório de virtudes somente. A gente precisa contemplar, a gente precisa praticar, a gente precisa encontrar a realidade de Deus. E precisa reconhecer que essa glória presente na criação é a glória dele, não é outra, né? A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer disso um exercício espiritual mesmo. Uma prática contemplativa que se torne uma disciplina espiritual. A gente precisa, então, de uma teologia natural que seja mais ampla do que aquela que é proposta para a gente nos livros de ciência e religião. A gente precisa ir além desses livros. A gente precisa olhar para a realidade e ver Cristo em cada uma dessas coisas. E mesmo que a gente não consiga enxergar, a gente precisa contemplar e não somente fazer o exercício teórico de encontrar Cristo nas coisas,
mas deixar que Cristo se mostre através delas, né? Bom, gente, eu não sei se isso está claro, né? Mas eu gosto muito de um homem que foi muito importante na igreja inglesa e que deixou uma oração muito maravilhosa que sintetiza alguns desses pontos e que talvez a gente precise encontrar, ele explicita nessa oração como Cristo está presente em cada uma das coisas, como cada uma das coisas é transparente e Cristo está por todo lugar, né? Esse cara é o São Patrício, aquele cara do trevo de 4 folhas, né? E que tem o St. Patrick's Day aí, que o pessoal comemora na Irlanda e tudo mais. E pouca gente sabe que ele foi praticamente um apóstolo para a Irlanda, ele levou o evangelho para lá, né? É esse cara mesmo. Então, gente, olha aí, o que diz a oração de São Patrício? É só um trecho da coraça de São Patrício, uma oração assim para você se proteger, aquela coisa bem assim, se proteger do mal. E aí ele fala assim, espanta todos os demônios e depois introduz essa parte. Eu acho ela maravilhosa. E ela sempre me remete a uma coisa muito profunda, assim. Cristo guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Então, esse trecho da oração, né, de São Patrício, me faz pensar sobre como a gente precisa mesmo de uma visão mais ampla sobre a realidade, que não é somente propositiva e que não vai nos ajudar a ver Cristo em todas essas coisas, em cada uma delas. A gente precisa retomar esse ponto de partida, de que o mundo é um sacramento mesmo da misericórdia de Deus. Ele é transparente para aquilo que Deus é. Por meio do mundo, a gente pode olhar o que Deus é, realmente. Talvez a gente não enxergue isso claramente, mas a gente precisa fazer disso um exercício e talvez aí a gente comece a entender o que Cristo tem a ver com a ordem criada, não somente do ponto de vista proposicional, mas de um modo mais amplo e mais integral da vida humana. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigado pela atenção. Não sei se deu para entender alguma coisa, mas tamo junto. Nossa, que pontualidade! Acabou 11h30, cravadinho. Obrigada, Gesi, pelo estudo. Muito bom mesmo. Queria abrir agora para perguntas ou críticas, sugestões, apontamentos aí, esclarecimentos de quem quiser. Gente, podem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês falarem, senão tem muitas perguntas e vou dominar. Não deixo ninguém falar. Foi muito difícil, deu para entender, gente? Eu falei mal do cara e, na verdade, eu fiz a mesma coisa. Eu acho que no fim é um pouco isso que ele quer dizer com o imaginário cristológico. Mas ele não explicou, eu juro para vocês. Eu passo artigo depois. Ele pegou muita comida e não comeu tudo e desperdiçou um pouco. Ele pegou as migalhas e tentou... Talvez isso esteja mais no resto do livro, né? Nos outros artigos, que não são dele, né? Mas, enfim. Não, o artigo é bom, gente. Leiam, é bom, mas, assim, primeiro você precisa ler o Território, senão você não vai entender. Por isso, inclusive, que eu quis trazer para vocês, por quê? Porque a gente já leu Territórios, né? Então, fica mais fácil. Quem não leu aí, fica a dica de ler, que é um livrão. Então... Bom, enquanto ninguém faz uma pergunta, eu vou começar com uma pergunta, então. Pode ser? Pode ser, Mar, e pode ser também, assim, forma de debate. Eu não sei se vocês veem esse mesmo tipo de dilema, né? Esse tipo de tensão. Porque essa tensão me incomoda, e eu acho que o caminho da resposta está nesse final aí que eu coloquei. Mas isso não é tão fácil de resolver. Não é assim, ou você cai no Poitras ou você cai no deísta, no Voltaire lá. Então, é muito difícil, né? Realmente, não é rápido. Eu ia falar, Gesi, para você falar um pouquinho mais, explicar talvez um pouquinho com mais calma,
sobre essa questão do deísmo funcional, sobre o que assim, sei lá, algum exemplo disso, se é que é possível. E eu fiquei pensando também eu não lembro de quem é aquele livro, mas a gente já debateu um pouquinho sobre a questão do Deus das lacunas, né? E se isso está relacionado. Daí eu tenho mais umas perguntas, mas são para depois. Alguém conseguiu entender o deísmo funcional? Vocês deu para sacar como que é? O lance é o seguinte, funcional é deísmo por quê? Porque entende que Deus não tem a ver com a realidade, né? Ele criou a realidade, mas ele não se importa com ela, não intervém nela, não mexe nela aqui, tá bom? É a metáfora do relojoeiro, né? Deus deu o start lá, criou um relógio, deu o start, mas ele não fica mantendo os ponteiros rodando. O relógio tem autonomia para rodar, para parar quando quiser, para fazer o que quiser. Então, Deus cria o mundo e abandonou lá, beleza? Isso é a visão deísta. O que o James K. Smith está acusando, que eu acho que é muito perspicaz, e que eu acho que essa é a melhor parte, é que cristãos podem ser deístas funcionais, tá bom? Você pode falar assim, eu sou cristão, não sou deísta, se falar para os seus amigos, né? Não sou deísta, eu sou cristão, eu acho que Deus intervém na realidade, só que aí o que acontece? Você vai conversar com seus amigos na universidade, você vai conversar com seus colegas, você vai interagir com outras pessoas, e para todos os fins, você funciona como um deísta, certo? Você não consegue. Todo mundo tem isso, todo mundo tem um pouco disso, de deísmo funcional, né? Acho que é um pouco próprio da gente mesmo. Mas, então, como resolver isso? Já começa por aí. Se todo mundo isso, como resolver? Né? Deixa eu dar um exemplo mais prático. Eu acho que o exemplo mais claro é que a gente tem aquela icônica figura da pessoa que é crente domingo, mas de segunda a sexta, ela, para todos os fins, Deus não existe, Deus não intervém na realidade, tá bem? Então, é uma pessoa, no fim de semana, ele é cristão, fala assim, cristãos na ciência, né? Tipo assim, ele é cristão no fim de semana e a ciência, na ciência, o resto da semana. Ele não é cristão na ciência de modo integrado, né? Na igreja ele não fala nada de ciência e na universidade ele não fala nada de Cristo. Então, esse é um exemplo meio caricato, mas acho que vocês fica mais fácil compreender a partir dele. Só que o que o James K. Smith quer dizer? É que isso não é só uma postura em relação ao crente agente secreto da universidade, própria desse tipo de crente, né? O cara que não fala de... Você descobre, sei lá, descobri um colega... No último ano, no meu 6º ano de graduação, eu descobri que um colega meu da física era cristão, assim. Então tá certo que na física tem centenas de pessoas, né? Mas o lance é, você descobrindo no final da graduação, eu fiquei impressionado. Mas não é só isso que ele está falando, ele está falando muito mais de um certo tipo de postura com as ciências mesmo. E você olhar, enquanto a gente gosta de ciência e religião, a gente olha e fala assim, bom, é fácil então conciliar a ciência e a fé cristã. A gente põe a fé cristã aqui, põe a ciência aqui, e tá tudo encaixado, tá bem? A gente faz um certo tipo de separação entre as coisas que não é tão rápido assim, não é tão fácil assim. Então, eu vou dar um exemplo que é perspicaz para a gente, né? Criacionistas de terra, criacionistas evolutivos têm muito essa tendência de tentar harmonizar a todo custo a evolução com a criação. Eu sou um deles, né? Eu não tenho problema nenhum em admitir. Mas eu vejo um problema, né? Eu vejo que existem modos melhores de conciliar. Certos modos de tentar conciliar essas duas coisas procuram falar assim, evolução é uma coisa que Deus criou e a autonomia, a lei funciona naturalmente. E, enfim, e aí, aquelas pessoas que têm problema com a evolução veem realmente um problema nisso, porque, do ponto de vista cristão, Cristo tem a ver com todas as coisas, então, ele precisa guiar cada uma das partes do processo. Só que falar disso em termos de evolução, aí que está o problema. Você precisa falar sobre como Cristo tem a ver com a morte de cada um dos animais, tem a ver com extinções em massa, tem a ver com certos tipos de eventos que parecem não encaixar em uma visão de que Deus é bom, né? E você acaba caindo no problema do mal. Tá bem? Deu para entender? Assim, você fala assim, como que Deus é bom e permite um negócio como a evolução acontecer, matando milhares de animais. Isso é só um exemplo, né? Outro exemplo, eu sou das humanidades, mas eu não consigo enxergar como, assim, para todos os fins, eu debato questões sobre pessoalidade, sobre sociedade, sobre, enfim, mas do ponto de vista prático, eu não consigo elencar
quando alguém me propõe uma teoria que é claramente antitética com aquilo que a minha fé propõe, eu não consigo, eu fico amarrado e sou obrigado a aceitar aquela teoria como científica e eu tento harmonizar as coisas assim, eu deixo cada macaco no seu galho, cada uma coisa na sua caixinha, entendeu? São visões assim. Isso acontece, eu sei que tem muitas formas de acontecer, mas o ponto são visões segundo as quais Deus está encaixado na realidade. Você pode até entender que Cristo criou todas as coisas, mas ele não tem a ver com a sua vida presente, nem com a sua prática científica presente. E aí que tá o dilema, porque todo mundo é deísta funcional e não sabia. De algum modo, existe sempre algum aspecto do que a gente faz que vai estar sobrando, entendeu? E não é fácil fechar essa conta. Agora, o problema da lacuna, né? Gente, eu não vou falar muito, não. Eu queria ouvir vocês também. Eu queria entender se isso é um dilema de vocês também, ou se é uma coisa só da minha cabeça, tá bom? Vocês também enxergam esse negócio, esse lance do deísmo funcional? Fica mais claro para vocês? Acha que isso é aplicável? Se aplica a essas questões? Eu acho que... Enfim... O pessoal tá mais quietinho hoje, porque é o primeiro encontro, é isso? Provavelmente. Gesi, você pode repetir a pergunta, mano? Por favor. Eu tava pensando em um bagulho aqui que eu queria colocar, mas fala aí de novo. Não, a questão sobre se vocês enxergam isso mesmo, tipo, esse dilema, esses dois problemas, né? Para mim isso é bastante claro, eu não sei se... A nossa tendência é essa, né? Ou a gente cai no extremo de, enfim, inventar uma ciência gospel, ou a gente cai no outro, né? De Deus não tem a ver com nada, na prática, né? Sim. Alguém vai falar? Senão eu queria colocar algumas coisas para debater. Tá bom. Manda ver. Então, Gesi, velho, acho que a primeira coisa, achei muito pertinente, assim, esse problema que você está colocando, acho que ele vai fundo, e eu estava pensando em algumas maneiras, não sei se de contribuir para o debate, assim, eu queria muito saber o que você pensa, cara, eu acho que isso merece até chamado outro dia, a gente troca uma ideia, mas, assim, queria colocar aqui já no espaço da discussão, porque eu acho que, de repente, pode, enfim, vamos ver onde que dá. Mas eu queria enfatizar um pouco, eu acho que a dimensão histórica e convencional de como que esses dilemas acontecem, porque o que a gente está discutindo aqui são convenções dentro da tradição acadêmica, da tradição das ciências. Então, de alguma forma, tem convenções que se formaram de se pensar de um jeito ou de se pensar de outro. Você está falando que os dois jeitos não são satisfatórios, né? E essas convenções, que são relacionadas a tradições acadêmicas, a modo com que a academia ela pensa sobre essas questões e que a ciência se desenvolveu, elas são históricas, né? Então, a gente não tem como redefinir totalmente essas convenções, mas a gente tem como trabalhar de uma forma que essas convenções sejam um pouco redefinidas, né? É um processo que a gente está. E, do mesmo modo, essas convenções chegaram a serem do jeito que são, então, esses territórios que vão se alinhavando e vão se separando, através de processos históricos que estão dentro de um campo cultural, né, que está sujeito a forças econômicas, forças políticas, forças espirituais. Eu estou falando de um modo muito genérico, mas eu queria, por exemplo, colocar um exemplo lá do século XIV, que é a questão do nominalismo. E eu queria saber o que você pensa de onde que entra essa questão na sua exposição. Porque, assim, enfim, lá para os nominalistas vamos fazer com mais o que se pode... Travou um pouco? Putz, cara, minha internet tá uma porcaria, velho. Travou um pouco o final, quando você... Sim, quando você falou do século, também tá bem ruim. Ah, tá. Mano, eu queria colocar... Eu não tava ouvindo mais nada. Assim. Eu acho que é... Ô, Gesi, eu acho que é a sua. Ixi. Porque, eu ouvi bem o que o Amadeu falou. É a minha internet mesmo. Eu repito, mano, de boa, de boa. Diz aí, Amado. Então, só vai falando se você tá escutando, então? Porque... Beleza? Então, eu estava pensando, por exemplo, no caso do nominalismo, cara, de como que isso entra na história, porque, tipo, de alguma forma, a nossa tradição científica, me parece que ela reflete extremamente essa ideia do nominalismo, de que vão se fazer com mais o que se pode fazer com menos. Ou seja,
Deus, o que ele está acrescentando, sabe? A ideia de Deus no processo científico que eu estou fazendo, tipo, no método, enfim. Não necessariamente ele vai acrescentar nada, então a gente pode deixar ele de fora. Então isso é um dilema começando no século XIV. Ou seja, o que eu estou querendo apontar é para um processo histórico de formação de convenções disciplinares, correto? Então, aí eu queria colocar um pouco uma possível ideia aqui de solução, enfim, esboçar alguma coisa, um olhar para frente, que seria aquele princípio de tradução dentro de cada esfera disciplinar, que se constitui enquanto convenções que, por hora, às vezes elas se alinhavam, às vezes elas se separam, às vezes elas se juntam, às vezes elas se hibridam, que é algo que a gente tem vivenciado muito aí depois dos anos 70, com o pós-modernismo e tal, entender como que, em processos históricos específicos, que tem uma cara, que tem um contexto, essas convenções elas vão se formando e elas vão apontando para uma visão de ciência que pode ser rediscutida, que pode ser redefinida. Então, vamos lá. Se a gente fosse pensar numa tradução do que seria uma cristologia para dentro de cada esfera disciplinar, então, como que se parece sei lá, uma crítica cultural ou uma ciência, sei lá, da física, como que isso se parece especificamente tendo uma cristologia como base? E não simplesmente de tipo, ok, não, a gente crê em Deus e a gente ora e sei lá, ou a gente coloca um monte de limites éticos cristãos em volta de como se faz essa ciência. Eu acho que esse seria um limite possível também da minha resposta, né? Eu não tô com a pretensão de responder nada aqui, mas assim, só tô jogando um monte de coisa no ventilador, vamos ver o que vai. Mas assim, eu acho que tem esse risco de cair uma ciência com limites éticos cristãos. Sei lá, a gente não vai fazer determinados experimentos de tal jeito. Mas eu acho que existe, pelo menos nas ciências humanas e nas artes, que são campos em que eu tenho algum tipo de contato maior, existem modos em que a gente consegue perceber, acho que num grau mais profundo, num grau epistemológico, tipo, como que a gente pensa essa ciência, como que a gente pensa a partir do ser humano, porque afinal a ciência, ela diz respeito ao mundo do ser humano. E uma proposta de humanidade que tem a ver com a cristologia, que tem a ver com a criação de Deus, eu acho que naturalmente ela vai trazer algumas reflexões para as disciplinas que, né, elas vão ter uma cara diferente em cada disciplina, elas vão se traduzir numa linguagem diferente dentro de cada disciplina. Então, o que é ser cristão na física moderna, sei lá, eu não manjo nada disso, tá? Mas, por exemplo, sei lá, na história, como se parece o que é fazer história hoje? Então, você tem várias tradições, você tem, enfim, cada campo aqui, todo mundo estuda uma coisa, todo mundo sabe que tem autores que formam um determinado cânon e que constituem uma determinada tradição, né? E o lugar do cristão, eu acho que mais do que chegar e botar Cristo assim no meio e, tipo, simplesmente pegar um molde e colocar ali, que eu acho que está dentro dessa convenção, que também é histórica, de se afastar da tradição secular, eu acho que é de tentar fazer, de certa forma, uma certa coxa de retalhos e traduzir essa coxa de retalhos com o que há de melhor em cada tradição, de uma maneira que seja... que responda, assim, ao que a gente entende que é a nossa cosmovisão cristã, enfim, tudo bem, talvez você não goste do termo cosmovisão mais, mas o ponto é que consigam, de certa forma, costurar uma visão cristã a partir daquilo que é histórico, a partir daquilo que a gente já tem, né? E em cada disciplina isso vai parecer de um jeito diferente. Eu não posso esperar que a crítica de arte cristã vai se parecer alguma coisa com a física cristã, mas eu acho que podem ter alguns princípios de base que vão ser colocados lá. Outros limites que eu queria colocar. Primeiro, de ficar se parecendo só como, tipo, uma parada de virtudes, né, de virtudes do conhecimento. Então, tipo, a gente entra para cada tradição com certas virtudes, por exemplo, escutar as tradições, aprender a ver e discernir aquilo que é mais cristão, menos cristão, aquilo que se parece mais, pô, isso aqui reflete, tipo, dá para perceber, né, nessa tradição, no que esses autores aqui estão falando, algo que legitimamente diz respeito à intenção de Deus para a criação, mas pode ser que isso seja um limite também, entende? Porque eu acho que pode faltar alguma coisa aí. Ou também, por exemplo, não sei, às vezes me pareceu um pouco na sua apresentação, eu queria te perguntar se parece que você está defendendo um retorno a uma ontologia sacramental, mas, tipo, de que não fosse só, assim, tipo, uma colagem de coisas anexas, mas de que fosse uma coxa de retalhos que, de alguma forma, tivesse uma base mesmo cristã que se aplica de modos diferentes, que se traduz, né, e eu acho que isso é totalmente protestante, assim, esse princípio de uma tradução, né, para cada campo disciplinar, sempre lembrando que
esses campos disciplinares são convenções históricas, eles estão sendo redefinidos, eles estão em constante conflito, em constante absorção. Eu acho que estar muito atento para esses processos históricos pode ajudar a gente. Enfim, mano, eu não sei se eu fui muito, assim, vago, mas eu queria saber, o que você acha, velho? Amadeu, eu concordo 100% com você, cara. Eu concordo com tudo que você falou. Assim, você falou tudo que eu falei, tudo bem melhor, e tomando um exemplo, assim, aquele lance do nominalismo é isso aí mesmo. O Peter Harrison vai elencar isso mais ou menos lá no... Ele não fala de nominalismo e voluntarismo, mas internamente está isso. Um cara que fala sobre isso, que eu deixo a recomendação para quem gosta da área de história da relação ciência e religião, é o Jair Roicas. Ele fala sobre como o nominalismo foi importante para o surgimento da ciência moderna, e ele acha isso bom, na verdade, né? E eu acho isso péssimo. Tipo, o nominalismo, o voluntarismo, a ideia de que Deus criou o mundo da própria cabeça, por assim dizer, né? E negando, assim, os nominalistas negavam a ideia de que existem universais, tá bom, gente? Quem não conhece esse termo aí, complicado, mas a ideia de que existe, por exemplo, algo como você olha essa caneca, estou usando muito essa caneca hoje como exemplo, mas você olha essa caneca e existe um indivíduo, essa caneca é individual, eu não posso falar de abstrair, pensar em todas as canecas como partes de instanciações de uma canecalidade, por assim dizer, ou um conceito de caneca, né? Não são instâncias do conceito de caneca. Tem essa caneca aqui, com essas propriedades que só essa caneca tem, esse problema dos universais. Existem coisas que são universais ou não? E aí, eu acho que você me deu uma intuição legal, né? Parece que a ideia de que existem universais está conectada com a ideia de que existe, com a ideia de alegoria, da natureza e tudo mais. Mas isso é outro papo. Só que, e aí, eu acho que você deu um exemplo massa, eu não entendi muito bem. Depois acho que a gente pode conversar um pouco mais, essa outra parte de como fazer isso na prática e das diferentes ciências. Mas eu concordo que, seja lá o que for, uma crítica cristã da arte não precisa ter a ver com uma crítica cristã da sociologia, uma crítica cristã da psicologia, uma crítica cristã da física, uma produção cristã a partir desses campos, é que a gente consegue falar disso. Mas tem a ver com um certo tipo de sabedoria, né? De frônesis, um certo tipo de virtude, de meta-virtude, né? Você olhar para cada situação e compreender como você precisa atuar e como você precisa conectar Cristo com cada uma das coisas, né? E como você pode fazer isso. Isso não é uma coisa que você ganha no laboratório, né? Isso também não é uma coisa que você precisa desenvolver esse tipo de virtude, esse tipo de hábito, né? E você precisa fazer isso com esforço de conectar Cristo com todas as coisas. Mas às vezes você vai dar bola dentro, às vezes você vai dar bola fora. Às vezes você vai fazer igual Poitiers lá, né? De sair conectando. Por exemplo, eu não sei como você está com o Hookmaker hoje em dia, mas o Hookmaker teve uma época que eu gostava muito mais também. Mas eu ainda gosto muito. Mas acho que é muito direto, assim, você fazer ele parte de alguns pontos de partida que não ficam claros para quem não para quem é crítico de arte do lado de fora, por assim dizer, da bolha neocalvinista, entendeu? E aí, isso acontece com quase todos os neocalvinistas, inclusive eu. Então, tipo assim, é meio problemático, às vezes, você você quer conectar Cristo com todas as coisas, mas você não pode chegar e... O que vai te ajudar? É um tipo de sabedoria prática, saber como você pode, dentro da sua disciplina, intencionalmente, você não pode exercitar a virtude enquanto isso não for intencional, certo? Então, você precisa intencionalmente procurar conectar Cristo com a sua esfera de atuação, mas cada esfera vai ter uma forma de fazer isso e cada contexto, eu diria até mais, cada prática científica, cada grupo de pesquisa, cada contexto pessoal vai exigir um tipo de sabedoria nessa aplicação, entende? E aí, às vezes, a gente acaba misturando tudo e achando que, por exemplo, tem um modo de redimir a sociologia, tem um modo de redimir a matemática, e pelo amor de Deus, gente, tem vários modos de você contribuir para a redenção, e a maioria deles não é só propondo tipo assim, uma conexão entre a física quântica e a espiritualidade, entendeu? Aquela coisa meio doida. Não é só isso que consiste em ciência e religião. Consiste em um tipo de prática mesmo, né? Enfim.
Tô travando um pouco aqui para mim. Mas eu concordo com você, Amadeu. 100%, cara. Você tá certo mesmo. Eu acho que é por aí. E é isso que eu gosto muito da tentativa de recuperar essa visão mais ampla mesmo, né? Que você matou a charada. Eu acho que a resposta, esse lance de virtude também corre o risco de ser um negócio puramente secular, assim, corre o risco de ser um novo tipo de deísmo funcional, de que a gente volta lá para as virtudes, mas virtudes como? Virtudes conectadas a uma visão de realidade segundo a qual a gente precisa contemplar, a gente precisa ver Deus no mundo, a gente precisa encontrar virtude sem teleologia não é nada, né? Não é verdade? Essa é verdade. Você se exercitar e formar bons hábitos sem ter finalidade e propósito algum, né? De, por exemplo, ser uma pessoa mais alinhada com aquilo que Cristo ser mais alinhada com aquilo que Cristo quer fazer na sua vida, por meio da sua atividade científica. Sem isso, você não é nada. Agora, se você não consegue fazer isso, sem enxergar que naquela prática que você faz, não é como se Cristo estivesse ausente, esse secularismo tácito, essa coisa assim vazia, né? Que a modernidade relegou para a gente. A gente precisa recuperar uma visão sacramental mesmo, né? De que o mundo reflete, brilha, ele transparece a glória de Deus, e Deus está presente no mundo. E não é o diabo que é dono do mundo, é Deus que é dono dele. E a gente precisa partir disso, né? A gente precisa partir disso e firmar essa visão de modo claro. Aquela coisa do São Patrício, a gente tem uns estranhamentos, né? Parece uma coisa meio mística, assim. Ela soa meio mística para ouvidos protestantes, né? Mas ela precisa soar mesmo. Eu acho que a gente precisa voltar lá, sabe? Tem algo de importante lá. E esse papo nosso a gente continua outra hora, porque isso já está entrando em brisas pessoais aí que a gente já conversa um tempo. Eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica mesmo, enquanto protestantes, assim. A gente é muito secular. Não que os outros não sejam também, mas a gente é, pelo menos. Eu tenho a impressão que é por isso que o J.K. Smith manda a gente ir para a igreja, assim, né? Porque a igreja é como esse espaço formativo, e não é um espaço formativo simplesmente de ter o seu caderninho de pregação que você anota tudo que o pastor fala, né? Mas é uma formação de um imaginário cristão mesmo. Então, acho que o cerne de tudo isso é o culto, né? A igreja, tipo, pensando no que eu já li, assim, do J.K., né? Então, então é bem doido isso. Não, perfeito. Para o James K. Smith, tudo acaba na igreja. Tudo acaba em você fazer boas liturgias. Tudo começa na igreja. Tudo começa e tudo acaba. Se ele não consegue resolver lá, ele acaba indo para a igreja. É meio que isso. Assim. Até o Derrida ele leva para a igreja, né? Pois é. Foi uma piada infame. Eu vou mandar a referência. Só colocando duas coisinhas bem rápidas. Dá tempo, Má? Tá. Acho que só um comentário, por exemplo, você fala da bolha do neocalvinismo e tal, e acho que é preciso entender que a bolha do neocalvinismo, ela também ela se formou através de um processo histórico também. Ela está aqui enquanto um processo histórico específico, então, tipo, nada impede que a gente consiga, de alguma forma, trazer o que essa bolha já pensou e tal, e conseguir, de alguma forma, negociar certas questões com outras convenções, que, por exemplo, da acadêmica secular, ou das acadêmicas seculares, enfim. E eu acho que, assim, só pensando num sentido mais propositivo, assim, o que fazer a partir de agora? Me parece que, assim, o espaço que se abre é um espaço de por exemplo, escrever textos, pensar trabalhos que consigam, de alguma forma, levantar pontos de tradições específicas. Então eu vou discutir agora, sei lá, física quântica, enfim, não sei. Eu vou discutir agora crítica de arte. Então eu vou pegar, o que é o mapa do terreno concreto que a gente tem no mundo hoje? Qual que é o estado da arte acadêmico? O que eu acho disso? Por quê? E, tipo, não só assim, tá tudo errado, é tudo capeta, agora a gente vai trazer a resposta cristã redimida. Tipo, não isso, mas conseguir fazer essa costura. Eu acho que, por exemplo, pessoas da crítica de arte lerem o texto do cara da física quântica, tipo, como se parece uma física quântica cristã na cabeça desse cara? E ficar um debate legal, porque assim, porque daí a gente pode talvez costurar coisas comuns, entende? Aí talvez a gente consiga achar o terreno comum, vendo os trabalhos particulares de cada um, assim, não sei, estou jogando aqui também, mas me vê isso, em termos de proposição. Não, mas, inclusive, é uma coisa que a gente
faz aqui em certa medida, né? Tenta, tipo assim, conectar e fica passeando nesses assuntos, falando dessas coisas. Mas tem algo do seu repertório que não aprende aqui, você entende? É um tipo de sabedoria mesmo, prática, assim, de tentar pulsar no seu assunto, olhar para Cristo, olhar para o seu assunto e tentar ir fazendo assim, né? Então, só que o que acontece? Também eu sou neocalvinista, né, gente? Como bom neocalvinista, e dentro de toda a tradição, nenhuma tradição sobrevive sem autocrítica, essa é a verdade. Então, isso é uma autocrítica a ser feita. Tipo, autores mais voltados para o lado Westminster, na minha opinião, caíram muito mais nisso, assim, esse lance proposicional, esse apego, né? Quando, na verdade, virtude zero, né? Não fala nada disso, não mexe nada com isso, e é uma parte central, né? Da formação cristã, não tem como. E aí, nesse sentido, eu acho que o pessoal Calvin College mandou melhor, assim. Outro debate hermético, pessoal, desculpa colocar isso aí, mas... Gente, eu não sei se vocês ficaram incomodados tanto quanto eu com essas questões, mas eu quis colocar elas um pouco para abrir meu coração, mas também de tentar pensar em uma resposta e colocar para vocês algumas propostas de caminho, né? Espero ter provocado pelo menos alguns bons pensamentos aí. A gente tem mais 2 minutos. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, ainda dá tempo. Ou algum comentário. Má, você ia falar alguma coisa? Nossa, eu me perdi um pouco aqui agora com essa discussão final. Não, mas fala aí, que você ia falar. Eu esqueci o que... Deixa eu ver se eu anotei. Bom, é que assim, eu já penso um pouco na filosofia, né? Lembrei aqui que eu estava grifado no meu caderno. Eu já penso bastante na filosofia e eu acho que não cair nessa versão proposicional, que não é nem de diálogo, acho que ela traz mais um conflito, assim, é um grande desafio. E eu acho que quando eu entrei na filosofia, eu fui muito com essa cabeça, talvez, assim, de, ok, então eu vou ver esse filósofo aqui, ver o que ele fala e ver se isso está de acordo ou não com o que a Bíblia fala. E aí é isso que eu enxergava, né, antes de viver tudo que eu vi com o Céu e com a ABC2, especialmente, é isso que eu enxergava que era esse diálogo, é isso que eu enxergava que era ser um cristão, uma pessoa cristã na academia. É isso, eu vou aprender alguma coisa, aí se isso concordar, eu levo, se isso não concordar, eu relevo. E nisso a gente perde essa visão de que, e aí extrapolando a filosofia, né, de que a própria ciência, a própria academia, a própria universidade, ela hang together in Christ, né? Tipo, ela também subsiste em Cristo e tem muita coisa boa lá, né? Então, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz. Como que a gente vive isso na prática? E eu acho que essa resposta aí da imaginação cristológica do J.K. é muito sagaz, assim, porque embora ele não tenha explicado muito bem, eu estou meio com uma intuição do que é, por causa de outras coisas que eu já li dele, eu acho que essa visão de voltar, de ter uma formação cristã que seja imaginativa também, ela é o que muda nosso olhar para as coisas, e a gente perde esse olhar de dissecar as coisas, né? Esse olhar secular de dissecar, de abrir para ver e analisar cada partinha. Não, a gente olha e vê um sentido, e vê como aquilo está subsistindo mesmo, o que está conectando todas essas coisas. É claro que é importante a gente dissecar também, né? Dissecar tem o seu valor, mas contemplar também tem o seu valor. Enfim, eu pensei em várias coisas sobre a filosofia, que também não vou ficar... Já passou do nosso tempo. Não, muito legal, tipo assim, dissecar é importante e reconectar, né, Má? Não é, tipo assim, às vezes a reconexão, desculpa te interromper, mas só para colocar essa brisa. Tipo assim, a reconexão às vezes vem por meio da contemplação, de outros meios, de um olhar mais integrativo, né? Sim. Bom, acho que a gente pode caminhar para o fim, então, que já deu meio-dia, né? Só para quem está começando agora com a gente, ou já está há um tempo, a gente sempre faz esse esquema, então. A gente faz uma apresentação e depois a gente discute. E dessa vez a gente não teve muito tempo e o artigo estava em inglês para mandar para todo mundo, né? Fazer a leitura antes.
mas a gente sempre tenta se preparar um pouco para a discussão antes do encontro, e a gente vai buscar fazer isso especialmente no estudo do livro, né? Então, todo mundo lê junto e faz junto. E o Amadeu teve que sair. Então, fica o convite para todo mundo continuar com a gente. Cada vez é uma discussão muito única, às vezes é um pouco mais aprofundada, às vezes é um pouco menos, e a gente segue. Muito obrigada, gente. Um bom dia. Obrigada, Gisele, pelo estudo. Foi muito bom. Eu estou super curiosa com esse artigo. Quero muito ler depois. Você já me mandou o PDF, né? Mas se quiser mandar no grupo também, para quem mais quiser dar uma espiada. E é isso, né? Tamo junto, gente. Parar a gravação, talvez? Pode,